há 10 anos atrás, eu fui visitar a periferia de Xangai, uma fábrica, né? Fiz pesquisa de campo, meu doutorado, e o cara me disse o seguinte: olha, eu demoro 2 horas para chegar em casa, para ir para o trabalho e voltar para casa, 2 horas. Hoje essa mesma pessoa demora de 7 a 10 minutos para ir para o trabalho e para ir para casa. Isso é uma revolução, isso é uma revolução em nível de transporte impressionante. É por isso que eu falo que é reduzir, né, a discussão, né? Isso não é nada pessoal, nada. A ditadura e a democracia impede você de entrar no objeto. Então você vê uma complexidade daquela, um país super complexo. Mas aí que tá que eu falo que eu gosto mais de coisas simples e menos subjetivas. Não, mas o problema não é o subjetivo, Renata. A sua dificuldade, sabe qual é no fundo, é que você não consegue sair do simples pro complexo. Não é uma questão de complexidade. Ou existe democracia ou existe ditadura. Ou existe liberdade de expressão ou não existe. Ou existe liberdade individual ou não existe. Renata. Como? A sua dificuldade é sair do simples pro complexo. E qual é a complexidade, A complexidade é que a China é uma formação econômico-social que tem 5 mil anos de idade. É uma sociedade é um estado de 2.500 anos de existência. Ou seja, eles são uma sociedade que nutre outros valores completamente diferentes dos valores ocidentais. Não estou aqui defendendo os valores deles. Tem o Japão também, que é uma sociedade milenar e ela não é uma ditadura. Não, o Japão é um país ocupado pelos Estados Unidos, né? A Coreia do Sul é um país ocupado pelos Estados Unidos. Ocupado? Sim. Ocupado pelos Estados Unidos. E você acha que o cidadão médio japonês tem uma vida melhor ou pior do que um cidadão médio chinês? Depende do que você está falando. Vamos pegar, por exemplo, a China em 49, né? Ou seja, a China em 49 ela tinha, por exemplo, uma expectativa de vida de 30... Primeiro que o Japão é um país de 200 milhões de habitantes, 150 milhões. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Tá? Então, as bases de comparação são outras. Eu quero comparar a China com a Índia, por exemplo. Você topa comparar? Vamos comparar. Então, como a expectativa de vida da China e da Índia? Não sei os números de expectativa da Índia. Tem que saber, Renato. Você quer discutir China, você não quer discutir China, quer comparar com o Japão? Não dá. Por que não dá? Então eu só posso comparar a China com outro país que tem 1 bilhão de pessoas. Isso é ciência, isso chama ciência. Sendo que eles fizeram política do filho único, acabaram com... hoje a expectativa de vida da China... Só uma questão, a expectativa de vida não. O fato de eles terem feito a política de filho único, que foi uma política totalmente errada do Partido Comunista Chinês, e só houve porque existia um comando forte do Estado, sem haver nenhum tipo de democracia e nenhum tipo de conversa com a população... Quantos abortos foram feitos, quantas esterilizações foram feitas e o que está acontecendo com a sociedade hoje que está envelhecendo, que pode ser e provavelmente vai ser um grave problema da China. Tudo isso causado pela interferência do Estado. Vamos conversar sobre isso. Então, quando você fala de qualidade de vida, quando você fala que a China só pode funcionar com o autocontrole estatal pelo fato dela ter uma grande população... Não falei isso. Então, você fala assim, eu não sei de cabeça o número da expectativa de vida o que eu tenho da que dizer Índia. É o seguinte... Cientificamente, eu trabalho com ciência, tá? Você só pode comparar um país como a China com um país como a Índia. Ou o país continental como os Estados Unidos, ou o país como o Brasil. São bases de comparação. Vamos comparar com os Estados Unidos, vamos comparar com outros países continentais. Vamos comparar de qualquer forma. O fato é que a China, por exemplo, em 1949, ela tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade. A China em 80, isso já com Deng Xiaoping, logo com Deng Xiaoping, já era de 70 anos. A expectativa de vida da China. E isso que a China, entre 1839, quando começam as guerras do ópio, que é bom que se fala, os liberais fizeram uma guerra para liberalizar o tráfico de drogas, ou seja, isso vai para a história. Né? Ou seja, as guerras do ópio. Então a China foi colonizada e saqueada por 100 anos pelas potências libertárias em defesa da liberdade de expressão, da democracia, durante 100 anos. Então a China em 49 era o país mais pobre do mundo. A China. Então ela saiu de 35 anos de idade de expectativa de vida em 49 e chega a 70 em 80 e hoje passou os Estados Unidos. Expectativa de vida. Mas por que ela teve esse leap? Porque não foi por causa do Mao Tse Tung, não foi por causa da Revolução Comunista. Lógico que foi. A Revolução Comunista dizimou a China. Você tinha, obviamente, de uma dinastia com uma cultura. Eu até falei, acho que quando eu vim aqui, daquela coisa da tradição deles de amarrar os pés das mulheres. Sim. E ficar com aquele pé pequenininho, que eu vi umas fotos, inclusive, na internet, que você fica com pesadelo à noite. Renato, dado que eu dei aqui do Mao Tse Tung. Não, mas então, o Mao Tse Tung entrou em 1949 e aí o que ele fez? Ele fez o grande passo adiante, coletivizou
privatizou as fazendas e ele matou quantas pessoas? Vamos falar sobre isso? De 40 a 70 milhões de pessoas. Aí depois veio a guerra, a Revolução Cultural entre 1966 e 1976. Ele colocou a Guarda Vermelha, fazia as pessoas lerem aquele livrinho, que até hoje é o livrinho vermelho do mal, profanou, destruiu, acabou com os símbolos sagrados de pessoas que tinham religiões diferentes, fez um terrorismo com essas pessoas e houve a morte de muitas pessoas. Tem vários tipos de estatísticas, mas umas 70 milhões de pessoas ali nas costas do Mao Tse Tung. Aí, quando veio Deng Xiaoping, aí ele falou assim, bom, isso aqui não está dando certo. Eu preciso abrir um pouco a economia. Então, ele percebeu que ele precisava de pelo menos um pouco de capitalismo para conseguir fazer a China dar certo. E aí, com essa abertura, que na minha opinião foi o grande erro do Ocidente, era achar que a China iria olhar para o capitalismo, olhar para as bases do Ocidente e aprender com isso e se adaptar a isso. Não fizeram isso, foi o oposto. Eles utilizaram o Ocidente para subir e hoje eles são o que são, a potência que são e o grande perigo que são para tudo no Ocidente por causa desse grande erro, na minha opinião. Tá. Então, não tem como você falar que assim, não, foi maravilhoso porque os comunistas entraram e fizeram o planificado, Renata, e aí deu certo. Renata, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não trabalho com adjetivo. Eu não falei que é maravilhoso. Eu quero deixar isso claro. A minha visão de desenvolvimento é que o desenvolvimento é um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Então, eu não trabalho com maravilhoso, com belo, com bonito, com feio, com gato, cacho preto. Isso não está no meu vocabulário. Você vai ler meu livro. Você não vai ver um adjetivo no meu livro. Você vai ver crítica, você vai ver nada, você vai ver dados, você vai ver uma série... Metade do livro é conceito. Aliás, mostra o livro de novo aí. Vamos... Mas aí você faz no final, não sei que eu ainda vou ler, mas você tem os desafios. Mas você faz um juízo de valor em relação ao sistema, se você gosta ou não gosta. Não trabalho com juízo de valor. Ué, mas se você é comunista, você trabalho com ciência, trabalho com juízo de valor. Mas o que você quer? Qual que é o teu objetivo? Como que seria? Se eu fosse hoje, se eu falasse agora, você tem o poder de determinar qual vai ser o sistema econômico, como ele vai determinar. Na minha percepção, não sou eu que tenho que determinar isso. Quem tem que determinar isso são as pessoas e por isso o Estado tem que ser pequeno. Como você se diz comunista e marxista, a sua visão de mundo é completamente diferente da minha. Então não tem como não ter juízo de valor. Eu vou falar o seguinte, eu vou querer o que as condições históricas me permitirem. Simples assim. O socialismo ele é uma resposta histórica para problemas historicamente colocados. E, na minha opinião, o socialismo ainda não é uma resposta para problemas historicamente colocados no Brasil. Tá? Então, eu não trabalho com... Não é uma questão de juízo de valor. Quando surgirem condições históricas para tal, vai acontecer. Quando surgirem condições históricas para o Brasil dar um salto para um capitalismo industrial altamente avançado, vai acontecer isso. Eu não trabalho com desejo. Vai acontecer o quê? Ele vai ter esse capitalismo industrial e daí depois ele vai para o socialismo, não é isso? Não trabalho com etapa. Eu trabalho com processo histórico. Então, mas deixa eu falar você falou da fome do Mao Tse Tung, né? Vamos lá. Primeiro que não sei quantos livros você já leu sobre essa questão da fome. Eu já li uns 4 livros sobre essa grande fome do Mao Tse Tung e uns 15 papers acadêmicos sobre isso. Então, os números variam de 12 milhões de mortos a 80 milhões. Variam. Tá? Aqui eu não estou fazendo aqui, também não faço aqui juízo de valor. Tá? Mas vamos lá. Aconteceram várias coisas durante os anos de 56 e 62. Tá? Não existe verdade fora da totalidade. Né? Existiram erros erros de política econômica de Mao Tse Tung, graves. Né? Existiu uma grande seca, que igual está acontecendo hoje na China, uma grande seca, ou seja, uma combinação de fatores, inclusive o isolamento em relação à União Soviética, que levou o Mao Tse Tung a reverter completamente suas políticas pós-52, ou seja, houve problemas, houve erros. Tá? Não foi uma fome, e não foi uma fome provocada pela loucura de um homem. Porque tem isso, quando a gente tem a tendência, muitas vezes, quando tira a ciência da conversa, ou você quer na utopia... Posso só fazer um adendo, já que você está falando de ciência? O Mao Tse Tung, você falou que não era loucura de um homem. O Mao Tse Tung dizia que os pardais eram uma coisa... Eles tinham uma superstição com os pardais. Mandou matar os pardais. E aí houve uma infestação de gafanhotos nas plantações porque ele não gostava dos pardais. E ele falou... Você gosta de falar de ciência? Ele falou o seguinte... Então agora, a partir de agora, a gente vai ser muito melhor que todo o resto do mundo. A gente vai dar o grande passo adiante. A gente vai fazer uma evolução de tecnologia de 15 anos em poucos, em 5 anos, né? De 50 anos em 5.
e a gente vai começar a plantar sementes juntas. Então, em vez de plantar uma semente como se faz, né, uma semente a cada tanto espaço, ele teria que plantar 2 ou 3 sementes juntas. Não deu certo, acabou com o solo, tudo da coisa da cabeça dele, porque ele achava que ele tinha alguma que ele era mais inteligente. E aí ele começou a colocar pessoas que não tinham sido treinadas, que não tinham conhecimento sobre aquilo, para comandar as plantações, para comandar as comunas. E isso também deu tudo errado, porque tem até eu não lembro agora o nome do cara, mas tem até um livro sobre ele, que era como se fosse o mago das plantações. E ele começou a falar um monte de coisas que ele dizia que ia fazer, ele falava que ele era como se fosse um mágico, que ia conseguir resolver esses problemas todos por meio dessas superstições. Então, ele não era um homem da ciência, pelo contrário, ele fez tudo o oposto. Primeiro, só uma coisinha só. Primeira coisa, primeiro que a história é mais uma maneira de piroca, né? Coisa dos pardais e dos... Isso não aconteceu? Isso aí, não, isso é uma piada. Isso aí chega a ser... Enfim, agora, por outro lado, para você ver como que eu sou um cara... falando de ciência... Eu acho que o Mao Tse-tung se transformou em uma figura altamente, que eu chamaria de subjetivista a partir da década de 50. Ou seja, o subjetivismo é colocar a vontade na frente das leis da natureza. Ou seja, o atraso econômico da China e os desafios que a China tinha que enfrentar desde então, que era o isolamento internacional. Por causa dos caprichos dele? Não, o capricho dele não. O isolamento internacional, ou seja, a União Soviética de um lado, americanos de outro, após uma guerra da Coreia. Levou Mao Tse-tung a elaborar políticas altamente equivocadas de industrialização. O que é interessante falar sobre isso. O que não deixou de permitir que a China crescesse. Na época de Mao Tse-tung, o crescimento industrial, segundo o Banco Mundial, 6,6% ao ano. A China em 75, por exemplo, você é um economista, sabe melhor do que eu disso, a China em 75 inaugura o metrô de Pequim. E o metrô de Pequim, o metrô ele é uma cadeia produtiva altamente sofisticada. É a indústria mecânica pesada. E a China conseguiu entregar em 75 com tecnologia própria. A China lança uma bomba nuclear com tecnologia própria em 64. A China lança mísseis artificiais... O que adianta ter bomba nuclear e as pessoas passando fome? A China lança satélites artificiais em 71. Ou seja, a China conseguiu fazer uma transformação estrutural na sua economia. Tá? Agora, a questão da fome, vamos chegar lá. Vamos pegar aqui um país capitalista, né? Que é o Bangladesh, com uma população grande. Bangladesh não é capitalista. Bangladesh tem... Isso é um grande problema. Você falou da comparação da Índia. Eu fui olhar ele no ranking de liberdade econômica. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando você olha somente sobre o sistema, sobre o nome que ele dá para o sistema, só um pequeno adendo para você continuar. Se você olhar Bangladesh e dizer que ele é um país capitalista, ele tem muito pouca liberdade econômica. Então, todos aqueles pilares, tamanho do governo, a quantidade de impostos, Estado de Direito, todas essas coisas que envolvem o tamanho do Estado, o quanto ele interfere na vida das pessoas, Bangladesh tem muita interferência. Então, ele está muito mais próximo de uma Cuba e de uma Venezuela, de uma Argentina, de um Sudão, de um Suriname, do que ele está dos países que têm mais liberdade econômica. Então, por que ele não se diz necessariamente socialista, como a Argentina? A Argentina não fala que é a república socialista, mas eles estão muito mais próximos uma coisinha, do socialismo, Renata. Então você quer dizer que no Bangladesh a propriedade privada dos meios de produção não é dominante da economia? Não, mas porque é isso que define capitalismo. Não, aí que tá. O capitalismo é você ter o seu direito de propriedade privada. Então no Bangladesh isso não é respeitado? Ele tem um direito de propriedade fraco. Assim como você tem um direito de propriedade fraco na China. Sabe quantos estatais tem no Bangladesh? Nenhuma. Eu não conheço o Bangladesh nesse nível. Mas assim, nenhuma. Mas assim, então não pode falar que é socialista. Mas eu não falei que ele é socialista. Eu falei que fica mais próximo do socialismo. Não, está muito longe do socialismo. Sabe quando você fala de preto, branco e você não gosta de fazer essas coisas? Quando você olha a linha... Que você olha a linha de liberdade econômica. Quem está com menos liberdade econômica é quem tem mais liberdade econômica. Quem tem menos liberdade econômica? Hoje, que tem menos liberdade econômica é a Coreia do Norte. Aí você tem ali Coreia do Norte, você tem China. China estava maior que o Brasil, agora piorou de novo. Mas você tem Argentina, você tem Venezuela, você tem Cuba, você tem Suriname, você tem Zimbábue. E quem está no começo dessa linha, mais próximo da liberdade econômica? Não é liberdade econômica 100%. Não é liberdade econômica sem nenhum Estado. Você tem Dinamarca, você tem Estônia, você tem Singapura, você tem Taiwan, você tem Nova Zelândia, você tem outras economias
Então, Bangladesh, nessa linha... Tudo bem. Posso continuar a resposta, então? Mas só para... Você que me perguntou. Nessa linha, Bangladesh está mais próximo dos que têm menos liberdade econômica. Eu não falei que ele é socialista inteiro. Ele é mais próximo do socialismo. Não tem nada de socialismo. Vou até olhar aqui onde ele está no ranking de liberdade econômica. Ele não tem nada de socialismo. O socialismo, ele é propriedade pública dos meios de produção no controle da economia. Mas eu não falei que ele é socialista Não, mas tudo bem. Eu falei que ele está mais próximo do socialismo. Não, mas está muito longe do socialismo. Aí é uma questão entre nós de princípio. Mas vamos lá, em Bangladesh, em 40 porque são países que ficam independentes da mesma época histórica, né? Ou seja, de 49, que a China ficou em 49, a Índia se separa. 137 né? do ranking. O Bangladesh, em 1949, ela tinha uma taxa de mortalidade semelhante à da China, 27 para 1000. Né? Para 1000. O Bangladesh chega em 80 com 17 para 1000. A China chega com 8 para 1000 em 80. Por quê? Oi? E por que a China conseguiu fazer isso? As políticas corretas de saúde pública que a China aplica As políticas feitas principalmente com dinheiro entrando depois do Deng Xiaoping não, fazer a abertura eu tô falando 80, eu tô falando 80, não tô falando 2020, tô falando 80. Mas 2020 não é Deng Xiaoping? Não. Quando que é o Deng Xiaoping? 78. E ele só começa efetivamente as reformas em 82. Mas anos 80. Não, eu tô falando 1980, ou seja, não tô falando de 82, 84, 80, tô falando de dados 80. Tá? E vamos falar que, por exemplo, essa questão de fome, etc. Vamos tratar dessa questão, por exemplo, que envolve a fome no mundo. Ou seja, o mundo hoje produz alimento e tem tecnologia para alimentar e vacinar o mundo inteiro. E hoje 20 milhões de pessoas morrem no mundo de fome ou de doenças relacionadas à fome. Nenhuma delas é chinesa, nenhuma delas é cubana, por exemplo, nasceram no Vietnã. O caso da Coreia do Norte é um caso à parte, porque ele é um regime altamente fechado, pode até falar sobre isso depois. Nenhuma delas são de países socialistas, assim, o cubano ou chinês ou vietnamita. Existe uma discussão dos Estados Unidos que é o Obamacare. O Obamacare, por exemplo, ele seria aplicado para 20 milhões de pessoas, né? Aí está lá o fato do Obamacare não ser aprovado leva a um aumento de mortalidade de 0,5%, né, para essas 20 milhões de pessoas. Isso significa que morrem por ano a mais 150 mil pessoas, 100 mil pessoas a mais por ano, por conta da falta do Obamacare. Daqui 10 anos, alguém vai falar que o senador do Partido Democrata ou Republicano é responsável pela morte de 1 milhão de pessoas? Não, ninguém vai falar sobre isso. Né? E o caso da China, por exemplo, fazendo ainda a conta aqui de 49 a 80, vamos tratar com Mao Tse-tung ainda, porque ainda não começou as reformas, 49 a 80, a China sai de 600 milhões de habitantes para 1 bilhão. Né? 1 bilhão de habitantes. E se nós fizermos um cálculo aqui envolvendo essa queda da mortalidade da China, de 27 para 8, e a população que saltando de 600 para 1 bilhão, isso significa que a China, em relação ao Bangladesh, salvou 5 milhões de vidas por ano. Isso não é uma elucubração, isso é um cálculo. I just want to sleep when I can't close my eyes. So I sit outside